Destaques do mercado agrícola, lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Orçamento aprovado, falta o presidente Lula sancionar, Silmar. Aleluia. Daqui a pouquinho a gente fala. Bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá. Pois é, orçamento. 3 meses de atraso, finalmente pariu. Tudo bem. Com muitos senões, com muitos pontos de interrogações. Vamos lá. Vamos Vamos ver. começar pelo Vai lá. O mercado que temos? financeiro. O dólar operando em alta nesse final de manhã de sexta-feira, última semana. Alta de 0,9%, R$ 5,73. Mercado de ações, uma pequena oscilação do índice Bovespa, 3,0. Petróleo com o mercado também deu uma estabilizada, ontem subiu. Agora, uma pequena queda de 0,4%, tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, $71,70 o barril. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos com muita volatilidade, andando de um lado para o outro. Estou vendo agora milho estável, estava subindo, deu uma parada agora, está o mesmo preço do fechamento de ontem. Soja a mesma coisa, sem alterações por enquanto. Pouca oscilação aqui, mas a soja começou o dia mais para o lado do vermelho. Agora estabilizou. O trigo sobe 1 ponto percentual nesse momento. Arroz em casca na Bolsa de Chicago também com alta, 0,9%. Na Bolsa de Nova York sobe o suco de laranja, 0,9%. Algodão também, 0,4%. Café arábica, algodão caindo. Café arábica caindo também, caindo bastante, 3,4% nesse momento. Perdão, um pouco atrapalhado hoje. Cacau caindo 3,4% nesse momento. O café caindo 1,3% em Nova York. E o robusto em Londres também com queda de 0,1%. Açúcar bruto em Nova York com queda de 0,3%. E o boi gordo do mercado futuro na B3 busca uma recuperação, está subindo agora 0,9% o contrato de abril, negociado aqui na Bolsa de São Paulo. Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de sexta-feira, Tavinho. O Márcio está meio atrapalhado porque está surpreso com a aprovação do orçamento pelos nossos parlamentares. Boa. A gente fica meio... Porque parece, a lenga-lenga parece que não resolvia. Vamos ver agora se resolve. Vamos direto, então, porque o Congresso aprovou nesta quinta-feira a Lei Orçamentária de 2025. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, teve um aumento de 32,75% nos recursos frente ao projeto entregue inicialmente. No total, o orçamento fechou em 5 trilhões e 300 bilhões de reais, sendo 1,5 trilhão destinados ao refinanciamento da dívida pública. As pastas e as instituições federais ligadas ao agro brasileiro tiveram alta nos recursos em comparação ao projeto de lei e à lei orçamentária inicial. O MAPA fechou com 8 bilhões e 140 milhões de reais. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ficou com 1 bilhão e 590 milhões de reais, aumento de 5,20%. Pesca e Aquicultura em 273 milhões e 270 mil reais, aumento de 6,33%. Meio Ambiente e Mudança do Clima ficaram com 723 bilhões e 660 milhões de reais, acréscimo de 16,66%. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ficou com orçamento de 4 bilhões e 760 milhões de reais, aumento de 3,95%. Já a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, fechou em 1 bilhão e 901 milhões de reais, aumento de 17,13%. A estatal conquistou 300 milhões de reais a mais para a formação de estoques. A medida serve de enfrentamento à alta dos alimentos. Ao todo, a Conab terá 489 milhões e 970 mil reais para aquisição e estocagem de produtos agropecuários, como arroz, milho e feijão. Por fim, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ficou com 2 bilhões e 720 milhões de reais, apresentando a menor divergência do orçamento previsto inicialmente, de 1,25%. O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, não teve alterações nos valores previstos, que eram de aproximadamente 1 bilhão de reais. Valor inferior do esperado pelo setor, que estimava em pelo menos 4 bilhões de reais. Quanto aos recursos do Plano Safra, os valores não foram alterados, seguindo num total de aproximadamente 15 milhões de reais em recursos.
Bom, Silmar, temos aí agora o orçamento. Então, o governo tem agora números para trabalhar, para distribuir aí para as suas pastas, para cuidar de saúde, segurança, agricultura, etc. e tal. Tem dinheiro agora para administrar, para ver se controla a inflação ou o fluxo da economia. Enfim, agora nós temos números, e são números com os quais o governo pretende aí dar uma freada aí nesse desencanto que anda a economia brasileira. Vai fazer agora a distribuição da cesta. Do ponto de vista da agricultura, uma alta aí para o Ministério da Agricultura de quase 33%, 32,75%. O seguro rural, que tinha 1 bi, continuou com 1. O setor queria 4. E alguém já andou dizendo essa semana aí que ia para 2. Não foi para 2 coisa nenhuma. Continua em 1. Como é que você vê, de modo geral, os números do orçamento e, principalmente, as questões voltadas aí ao nosso agronegócio? Tá vendo? O essencial ficou para trás, né? Ou seja, se aumenta a verba para o Ministério para custear funcionário público, mas a verba para plano agrícola e pecuário ficou igual do ano passado. Ou seja, com todo o aumento aí que tivemos aí na inflação e na taxa de juros. Precisa mais dinheiro para o plantio da próxima safra, isso não está contemplado no orçamento. Ficou o mesmo valor do ano passado. E o pior caso do seguro rural, né? Fica a mesma coisa do ano passado, R$ 1 bilhão. Havia uma solicitação do próprio Ministério da Agricultura para aumentar para 2 e do setor produtivo aqui de aumentar para 4 bilhões. Isso não adianta. Os problemas climáticos estão se acentuando, cada vez é mais necessário um seguro que seja compatível com a renda do produtor, com o bolso do produtor, ou seja, precisa daquela subvenção, que é exatamente esse valor aí que eu acabo de citar, 4 bilhões de reais, para compensar a diferença do que a seguradora cobra e aquilo que o agricultor pode pagar, ou seja, é um subsídio, uma subvenção. E isso não está contemplado no orçamento. De resto, fizeram uma mágica aqui de conseguir um orçamento com superávit. Se não me engano, são 15 bilhões de reais, totalmente imprevisto, isso não estava previsto, a tendência era, no máximo, fechar as contas ou até com um déficit, a conseguiram tirar do orçamento aquela questão dos precatórios, ficou para as calendas lá, ou seja, são 40 e tantos bilhões que, por um passe de mágica, ficou de fora, até com autorização do Supremo. Por isso que acabou dando lucro a coisa aí, dando um saldo positivo no orçamento, coisa que só com mágica de papel se consegue. Na prática não é nada disso. O governo fica devendo e isso, claro, em algum momento tem que ser pago. Enfim, é a mágica do Congresso aí. E o mais importante aqui de tudo, entre aspas aqui, 50 bilhões para os senhores parlamentares. 50 bilhões de reais em emendas parlamentares que ninguém sabe para onde é que vai. Esse é o nosso novo orçamento, Davi. Diferentemente dos Estados Unidos, lá que vem cortando até ministérios inteiros para conter custos da máquina pública, aqui no Brasil a gente consegue não só manter a máquina, mas inflá-la cada vez mais. Jeito de ganhar o apoio, ou tentar ganhar o apoio da máquina também, né? Azeita, né? E põe dinheiro lá à disposição, porque daí pode fazer alguns pedidos em algumas horas que podem ser atendidos pelos senhores parlamentares. É assim que funciona o jogo. E, infelizmente, os pontos que você citou aí do seguro, do plano safra, esses ficaram aí para trás, embora a gente tenha aí tido inflação no período e estamos aí cambaleando com a economia. Mas poderíamos dizer que isso aí, essa mágica, seria um tipo de pedalada, um tipo de empurrar com a barriga, porque você tira daqui, esconde daqui, põe para lá. É exatamente isso aí, né? A conta não desaparece, né? Ela simplesmente foi tirada do papel, né? Jogada para frente. Mais cedo ou mais tarde tem que ser paga. Isso é extremamente importante, mais agora, Tavinho, o aumento aqui do crédito rural e especialmente do subsídio do seguro, até por conta do aumento da taxa básica de juros. O crédito rural vai ficar mais caro esse ano também. Além de menor volume de recursos, mais caro por conta do aumento da própria taxa básica de juros, a Selic, que acabou de aumentar anteontem, né, também. Aumenta agora para 14,25% e com promessa de aumentar ainda mais 0,5% agora na próxima reunião do Copom, vai para 14, quase 15%, né? Ou seja, um juro impagável. Isso, claro, encarece também o crédito rural, que precisa daquele subsídio, porque é uma indústria a céu aberto, não tem condições de pagar juros de mercado, né? Em suma, um desafio gigantesco para esse ano, que certamente vai ter algum tipo de impacto na próxima safra brasileira. O produtor não tem dinheiro para plantar
tudo do seu próprio bolso, ainda mais aqueles produtores que perderam muito da sua safra esse ano por problemas climáticos, né? Vai ser um desafio e tanto. Enfim, esse é o Brasil. E sem contar que o grande produtor não tem nenhum benefício no plano safra e tem que correr para buscar o dinheiro no mercado. E o dinheiro no mercado está cada vez mais caro. Mas essa mágica aí me faz lembrar uma apresentadora que nós tínhamos aqui no canal, que ela gostava de fazer um bordão, tipo assim, isso está aqui, isso está ali, tira daqui, põe aqui, agora ali, vamos para cá, chuta para cá e desce de lá. Essa é a mágica, você faz a composição desse tipo para chegar num número Mais ou menos isso aí. que agrada todo mundo, né? Bom, vamos para frente. Conselho Internacional de Grãos aumentou sua previsão para a safra global no período 24-25. São esperados 2 bilhões e 306 mil toneladas de grãos nesse ciclo. O acréscimo na estimativa foi provocado por uma revisão na produção do milho e trigo. O consumo do período 2024-25 é estimado em 2 bilhões 334 milhões de toneladas, com estoques totais de 577 milhões de toneladas. Para a soja, o IGC manteve sua previsão em 418 milhões de toneladas e destacou as safras previstas para o Brasil e os Estados Unidos. O consumo global da oleaginosa deve alcançar 409 milhões de toneladas e os estoques têm previsão de 82 milhões de toneladas. A estimativa para a produção do milho é de 1 bilhão 217 milhões de toneladas, com o consumo estimado em 1 bilhão 238 milhões de toneladas e estoque de 274 milhões de toneladas. Já o trigo deve registrar 799 milhões de toneladas produzidas. O consumo global é previsto em 807 milhões de toneladas e os estoques devem chegar a 265 milhões de toneladas. Como é que você vê esses números aí frente às adversidades climáticas e outros problemas que nós temos tido aí com relação à produção de alimentos no mundo? Também o Conselho Internacional de Grãos fez, como faz todos os meses aqui, alguns ajustes aqui nas suas estimativas da atual safra, que está em curso, a safra 24-25, aumento aqui em relação à anterior no trigo, uma queda no milho, que já era esperada, mas queda na produção dos Estados Unidos, um aumento na produção de soja, que se recupera da seca que afetou a Argentina e também parte do Brasil no ano passado, e sim, são correções aqui em relação ao atual ano safra internacional. Agora, a novidade mesmo, Tavinho, é que o Conselho Internacional de Grãos divulgou a primeira previsão para a próxima safra mundial. Aqui tem, realmente, como é a primeira previsão, então vale a pena destacar aqui um aumento esperado na produção de trigo. O ano agrícola 25-26 começa na virada do semestre, né, a partir de julho desse ano, ou seja, próximo ano safra. Aumento de 8 milhões na produção de trigo por 807 milhões de toneladas, essa é a expectativa, com base em áreas que estão sendo plantadas no hemisfério norte, e previsões para a próxima safra da América do Sul, entre outras regiões. Para o milho, um amplo aumento na próxima safra, isso tem a ver com o aumento na produção dos Estados Unidos, já está sendo esperada porque os americanos vão aumentar muito a área de plantio. Então, um aumento de 52 milhões de toneladas para 1 bilhão 269 milhões. Estamos falando aqui da próxima safra mundial de milho. Então, a tendência é de uma ampla recuperação depois da queda desse ano. Para a soja, um aumento para 427 milhões de toneladas a próxima safra, seriam 9 milhões a mais do que o número da atual, que é 418. E para o arroz também uma tendência de crescimento de 4 milhões de toneladas para 538 milhões de toneladas. Essas são as primeiras previsões, projeções, na verdade, do Conselho Internacional de Grãos para a próxima safra mundial dos principais grãos. Tavinho. Mais uma vez, meu caro amigo Silmar Cesar Miller, por isso que eu falei, como você vê esses números frente às adversidades climáticas e outros problemas que nós temos pelo mundo na questão relacionada à produção de alimentos. O que prova que não tem fome no mundo, tem alimento para todo mundo. O alimento que não chega é por conta de outros interesses, sejam eles políticos, de guerra, etc, etc e tal, né? A produção mundial de alimentos, e o Brasil é um grande líder nesse sentido, a gente vê pelos nossos números aqui, ela continua em alta. O trabalho no campo continua sendo muito produtivo. Os interesses políticos e outros é que impedem uma melhor distribuição do alimento, assim como da renda, nas questões que afligem a sociedade mundial, principalmente aqueles que estão na linha mais baixa da economia, na linha de pobreza. Verdade?
É isso aí também, sem dúvida. Vamos lá para o seu Rio Grande do Sul, onde avança a colheita do arroz, mas os preços do cereal seguem preocupando os agricultores. De acordo com a Federação de Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, a colheita do cereal em solo gaúcho atingiu 50% da área semeada e com bons resultados. Segundo a entidade, o clima favorável na fronteira oeste permitiu o cultivo do arroz com as plantas em pé. Contudo, as altas temperaturas em janeiro e fevereiro têm afetado a qualidade dos grãos. Por outro lado, na região litoral, os trabalhos foram dificultados por conta das lavouras acamadas. Mas apesar do bom desempenho da lavoura em termos gerais, os produtores estão preocupados com os preços. A saca de 50 quilos custa em torno de R$ 80 na atual safra. No mesmo período do ciclo anterior, o valor da saca custava R$ 120, segundo a análise do CPEA. A Federarroz critica que a baixa nos preços é por conta dos leilões antecipados da Conab, que, segundo a entidade, desequilibraram o mercado. Já para o consumidor, o cenário é favorável, uma vez que o Brasil está entre os 14 países com os menores preços de arroz no mundo, aponta a Federarroz com base em relatório internacional. E falando em arroz, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, pediu ao Ministério da Agricultura para antecipar para abril a execução dos contratos de opção de venda lançados no fim do ano passado. A Conab planeja comprar 91 mil toneladas do cereal e abastecer os estoques públicos. E, para isso, ela deve investir 162 milhões e 200 mil reais. Bom, aí o preço começa a ficar bom para o consumidor, mas do outro lado, na outra ponta, quem chia é o produtor de arroz. Pois é, Davi, a produção aumentou, ou seja, os preços deram uma melhorada no último semestre do ano passado. Isso permitiu aqui aos produtores aumentarem a área de plantio. A produção aumentou, a produção está sendo colhida nesse momento, é uma safra bem maior que a do ano passado, especialmente no Rio Grande do Sul, onde o arroz é totalmente irrigado, portanto, uma safra garantida em questões climáticas, né? É o único estado que tem essa garantia aqui em termos de produção, porque toda a produção de arroz é irrigada artificialmente. Então, isso está garantindo uma safra excelente, são muito maior que a do ano passado, só que a consequência disso está sendo uma queda nos preços. A colheita já começou, 50% já colhido, segundo a Federarroz, e agora a pressão sobre os preços está fazendo com que, a pressão da colheita está fazendo com que os preços não parem de cair no mercado, e isso está prejudicando já o produtor. Estou vendo aqui a cotação de hoje, aqui em algumas regiões do Rio Grande do Sul, caindo já a R$ 76 por saca. Isso já está começando a bater no custo da produção ou até abaixo dele, em algumas regiões. Ou seja, um preço extremamente baixo. A gente lembra que no ano passado os preços chegaram até a R$ 120 ou mais, dependendo da região, o que estimulou o produtor a plantar, e agora, quando ele está colhendo, não tem preço que pague o seu custo, que certamente aumentou. Então, beneficia o consumidor, nós vamos ter arroz mais barato esse ano nos supermercados, mas, por outro lado, tem essa questão aqui do prejuízo ao produtor. Então, os leilões da Conab aqui, os leilões, quando são de compra, até podem ajudar um pouquinho a dar uma segurada na queda dos preços, ou seja, para evitar prejuízos maiores aos produtores e ter consequências lá na frente, quando o produtor ia acabar voltando a reduzir a área de plantio por prejuízo que teve na atual safra. Então, é bom essa questão dos estoques, essa questão do equilíbrio, ou seja, quando tem excesso de produção no mercado, a estocagem serve para tirar um pouquinho de arroz do mercado e deixar lá como estoque público para entrar no mercado quando os preços subirem demais ao nível de consumidor. Então, isso pode realmente causar um pouco de equilíbrio, mas realmente está preocupando bastante o produtor essa queda muito forte dos preços, praticamente todos os dias tem caído, por conta do trabalho bem feito, ou seja, colheram bem, só que tem que pagar a conta agora de um preço mais baixo. Bom para o consumidor, o produtor nem tanto. É a regra de mercado, né? É assim que funciona. Agora mesmo, subindo no elevador aqui do nosso prédio para o nosso 12º andar, nessas televisões que tem dentro do elevador, apareceu lá uma manchete ligada ao agronegócio. Um dos grandes frigoríficos aí, se não me engano, Minerva, prevê uma entrada menor de boi para abate, o que diz que já está entrando, tem uma entrada menor, o que provoca aí um aumento da arroba do boi, que voltou a ficar ruim para o pecuarista. É assim que vai. É a lei da oferta e da demanda, né, Zé? Não tem jeito. Fim de semana, sexta-feira, churrasqueando? Che. Ah, sem dúvida. Churrasquinho é sagrado aqui, todo fim de semana. Não tem jeito.
parece que vai dar tempo Não bom. importa o preço da carne, sempre dá um jeito. A gente faz assim, se não der essa peça aqui, a gente corre para outra. Mas o que não pode é deixar de fazer. Bom, mas diz que vem surpresa aí no tempo aí, tá um dia bonito aqui, tá o céu aberto, me parece. Olha lá, céuzão aberto, dia bonito, tá bem fresquinho, tá gostoso aqui em São Paulo, não tá abafado, mas a Patrícia Cassoli vai trazer a previsão para a gente, porque diz que acho que vem surpresa aí, pelo que eu estou sabendo. Vamos ver. Mas é mais para a semana que vem. Vai dar para fazer o churrasco tranquilo, senhor Márcio César Miller. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigado pelas informações. Mesmo com chuva. Mesmo com chuva. Ué, com chuva você faz no coberto, não tem problema. Sem dúvida. Bom final de semana para você, amigo, e até segunda. Boa tarde, Tavinho. Bom final de semana para você e toda a equipe. Até segunda-feira.